Essa filmografia do Marquez sobre a América Latina é uma filmografia particularmente desconhecida na obra dele. Acho que o grande interesse dele pela América Latina começa a partir da Revolução Cubana, a Revolução Cubana de 59, o caráter socialista da Revolução Cubana decretado em 61, e o Marquez, no final de 1960, ele vai para Cuba a convite do ICAIC, que é o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficos, né? Que vale dizer que o ICAIC foi a primeira instituição cultural criada após a Revolução, então isso mostra bem o peso que o cinema tinha em Cuba, na Cuba revolucionária, e o Marquez é um dos vários cineastas que vai ser convidado por esse instituto para ir para Cuba ajudar um pouco a aparelhar esse ICAIC, preparar um pouco os cineastas cubanos, né, que muitos deles eram bastante inexperientes para produzir, e também, ao mesmo tempo, né, o Marquez tem o interesse de ir para Cuba para fazer um filme sobre o processo político que o país vivia, que a ilha vivia, né, e a partir dessa experiência ele vai fazer então um filme que chama Cuba-Si, que é um filme de 61. Précédé par des majorettes, un cortège parcourait la ville, proclamant son détachement. Então, o primeiro grande interesse do Marquez pela América Latina passa por Cuba, por esse contato com o ICAIC, né? Ele fez esse filme Cuba-Si, que é um filme bastante entusiasta da Revolução Cubana, né? Um filme, não é exatamente um filme de propaganda, né? Porque ele tem um olhar bastante pessoal, bastante lírico sobre esse processo, mas é um filme que a gente pode considerar uma espécie de uma homenagem à Revolução Cubana feita pelo Marquez. Dessa fase Cuba, na obra do Marquez, surgiram outros dois filmes, né, que são sobre os filmes dele sobre o Brasil, né, que fazem parte de uma série chamada On vous parle, e ele fez então o On vous parle do Brésil Torture, que é um filme sobre a tortura no Brasil, e o On vous parle do Brésil, Carlos Marighella, um filme sobre o Marighella. Esses dois filmes ele fez com material enviado por Cuba, para a França, né? O único registro que eu consegui comprovar da visita dele em Cuba foi essa visita de 61, embora eu tenha achado durante a pesquisa algumas referências que ele pode ter voltado a ilha em 68, mas os filmes sobre o Brasil e esse segundo filme sobre Cuba, Batalha dos 10 Milhões, ele fez a partir de material de arquivo enviado pelo ICAIC para ele, né? E esses filmes do Brasil, eles podem ser vistos também nessa filmografia cubana, porque eles apontam para um claro interesse de Cuba no espraiamento da luta armada na América Latina, né, um espraiamento, essa estratégia cubana tem muito a ver também com a recepção desses exilados brasileiros na ilha, né, e uma expectativa que Cuba tinha de treinar esses exilados brasileiros nessa lógica da guerrilha, né, e os filmes do Marquez, eles apontam um pouco para esse apoio da luta armada cubana, né, ou esse apoio cubano para a luta armada no Brasil como uma forma de resistência à ditadura. Eu les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pata de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Em 1970, o que a gente tem é a chegada do Allende na presidência chilena por meio de uma eleição, né, da vitória eleitoral, a partir de uma grande aliança de esquerda, né, que é a chamada Unidade Popular, que envolveu, entre outros partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista chileno, né. Essa chegada da Unidade Popular ao poder, em 70, vai gerar um novo interesse da intelectualidade europeia pela América Latina, não mais por esse viés simbólico da guerrilha, mas muito mais por uma estratégia que era considerada talvez até mais palpável pelos europeus, no sentido de que ela poderia ter uma validade também na Europa, né, essa estratégia da Unidade Popular pela via eleitoral, né, de se chegar ao poder pela via eleitoral a partir de uma grande aliança
foi vista na Europa como uma espécie até de confirmação de que certas estratégias que estavam sendo adotadas pelos partidos europeus na época de esquerda poderiam ser viabilizadas, né? E nesse contexto, então, o Marquer ele vai acompanhar esse novo interesse da intelectualidade europeia pela América Latina a partir do Chile. Talvez um filme síntese do Marquer, talvez não só em relação à América Latina, mas um filme, acho que talvez mais importante do Marquer, ou um dos mais importantes, eu diria, é O Fundo do Ar é Vermelho, que é um filme de 77 que ele procura fazer uma espécie de um balanço das esquerdas, né, e dos processos políticos de esquerda dos últimos 10 anos. É um filme que depois ele vai fazer outras versões, né, mudando um pouco, tem uma versão até dos anos 90, que ele muda um pouco o final, mas a primeira versão, que é essa de 77, busca fazer um pouco um balanço que vem de 67, sobretudo até 77, pensando nesse surgimento de uma nova esquerda na Europa, pensando um pouco esse contexto pós-maio de 68, né, e a América Latina aparece também bastante nesse filme, né, uma revisão da Revolução Cubana, né, da guerrilha, sobretudo. É um filme que ele mostra como o enfraquecimento da guerrilha é também acompanhado de uma espécie de uma apropriação simbólica dessa guerrilha, em que ela passa a ser cada vez mais símbolo e cada vez menos uma via política efetiva, né? E o Chile, para você ter uma ideia, ocupa um espaço tão importante nesse filme, né? Um filme que é dividido em 2 grandes blocos, cada bloco com 2 partes. Uma das partes chama Do Chile ao que de fato, né? Ou seja, que ele está mostrando um pouco, a partir dessa experiência chilena, ao que vamos. E eu diria que ele também é um filme chave e sintético da obra do Marquez sobre a América Latina, no sentido que ele também reapropria-se de imagens que ele mesmo havia feito ou que ele mesmo havia utilizado em outras produções, repensando a própria obra, que é um filme que trata tanto da Revolução Cubana como da Unidade Popular Chilena, do golpe, mas também, enfim, ele vai usar, por exemplo, imagens que ele gravou na Bolívia, né? Porque acho que é também importante remarcar que o Marquez tem projetos com outros países da América Latina, não apenas com o Chile e com Cuba, mas o Fundo do Ar é Vermelho ele incorpora também uma reflexão sobre outros países da América Latina, próprio México, Venezuela, Bolívia, né, que estão ali, aparecem também nesse filme. Dans la Havane de l'Est, les chantiers de la Pastorite, qui donneront un logement à 4000 familles. Le fonds de logement est alimenté par les billets de loterie. O Chris Marquer, durante muito tempo na França, ele foi chamado do mais célebre entre os cineastas desconhecidos da França. Então, acho que essa frase é um pouco anedótica, mas ela mostra bem essa ambiguidade do Marquer, né, pelo fato dele ser, apesar dele ser um cineasta bastante comentado e talvez um dos documentaristas mais importantes da segunda metade do século XX na França, durante muito tempo a obra dele ficou bastante inacessível, né, e ele sempre foi uma pessoa bastante discreta, né, sempre deu muito pouca entrevista, falou muito pouco sobre a própria obra. Então isso contribuiu para que ele tivesse um pouco esse caráter de um cineasta, apesar de conhecido, pouco trabalhado. E o Marquez, ele tinha, claro, ciência, né, dessa dificuldade de circulação na América Latina, e além disso, a gente, analisando os filmes, você percebe que eles são filmes feitos, sobretudo, para um público europeu, né? Isso eu acho que foi bastante interessante na pesquisa, perceber que não se tratava apenas de uma leitura sobre a América Latina feita por um europeu, mas acho que sobretudo de uma apropriação, né, desses processos latino-americanos por um europeu, no sentido de usar esses processos latino-americanos também para pensar a própria Europa, a própria sociedade europeia e sobretudo a esquerda europeia, né, que rumos essa esquerda europeia estava tomando e de que maneira a América Latina serviria, né, como um elan
revolucionário para essa esquerda francesa. Certains prétendent que Pierre Auvernais a été tué alors qu'il ne menaçait absolument pas le responsable administratif et que celui-ci a tiré sans avoir été préalablement attaqué. Parallèlement à l'enquête, cette affaire a suscité bien évidemment de nombreux commentaires. Pour la CGT, il s'agit de provocation.